Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais umas questões de matemática para nós resolvermos nesse vídeo. Semana passada trouxe questões de matemática básica também e na retrasada também foi de porcentagem, razão e proporção. E hoje vão ser questões envolvendo gráficos, principalmente questões que caíram no Enem. Selecionei 4 questões para o vídeo também não ficar também tão grande, tão cansativo. Eu peguei uma de 2019, se eu não me engano, 2 de 2020 e a última que caiu nesse último ano, né, do Enem de 2021. Então eu espero que vocês consigam resolver essas questões. Vou pedir para que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e depois me fala aí nos comentários quantas questões você conseguiu acertar. Se você caiu de paraquedas aqui, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo. Sempre estou postando vídeo toda semana de materiais de estudo. Então caso você goste desse tipo de conteúdo, não deixe de me acompanhar aqui. Aproveita também, curte o vídeo, compartilha com os amigos, que isso me ajuda bastante. Então é isso, bora pro vídeo. Seguinte, como eu falei com vocês, assim que eu terminar de ler, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois olha a resolução da questão. Como eu falei também, peguei 4 questões, também para o vídeo não ficar muito grande, né, como eu tinha dito. E é isso, vamos lá, né? São 4 questões de gráfico. Claro que no Enem também já caíram muitas outras questões de gráfico, mas eu peguei as últimas recentes para a gente ter uma análise aí de como caiu mesmo esse assunto no Enem, né, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá. Primeira questão foi do Enem 2020 que eu peguei. Se eu não me engano foi 2020. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Questão 151. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, os gerentes de produção aplicam a metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então nós temos 2 gráficos. O primeiro, como a questão mesmo falou, nós temos as peças produzidas. Então a gente tem do dia 1 até o dia 5, né, o dia 1 com 800 peças produzidas, dia 2, 1.000 peças, dia 3, 1.100, dia 4, 1.800 e o último dia, que foi o dia 5, né, o quinto dia, teve 1.400 peças produzidas. E no segundo gráfico, né, no gráfico de baixo, nós temos o gráfico das horas trabalhadas. Também seguindo a mesma linha de raciocínio do primeiro gráfico, do dia 1 até o dia 5. Então no dia 1, as horas trabalhadas foram 4, no dia 2, 8, no dia 3, 5, do dia 4, 9 e do dia 5, 10 horas trabalhadas. E aí a questão pede, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente A, B, C, D ou E, né? No quinto, no quarto, no terceiro, no segundo ou no primeiro dia? Vamos resolver essa questão e encontrar a resposta. Pause o vídeo, tente resolver e depois veja essa resolução. Bom, então vamos lá. Como eu sempre digo para vocês, é muito importante que a gente preste atenção no enunciado. A questão fala, no final do texto, que quanto maior, em relação à razão, né, a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, quanto maior for a razão em relação a esses 2 fatores, né, a esses 2 elementos, maior vai ser a eficiência da metodologia. E é justamente o que a questão pede. A questão fala o seguinte, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, o que a gente tem que colocar aqui? A gente tem que encontrar a razão do número que foram produzidas sobre o número de horas trabalhadas. A razão é sempre a divisão de um pelo outro. E aí, aqui, a gente vai ter que encontrar qual foi o que teve, no caso, a maior eficiência. Então, é o que a gente vai fazer. Tanto do dia 1, como do 2, do 3, do 4 e do 5. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o dia 1. No dia 1, nós tivemos, em relação a essa média que a gente está procurando, certo? Números produzidos, no caso de peças, no dia 1, 800, sobre o número de horas trabalhadas, que aqui foi 4. Então vamos lá. 800 dividido por 4. A gente pode simplificar, dividir por 2 e aqui também por 2. Então nós temos 400 dividido por 2. 400 dividido por 2, podemos dividir novamente por 2
tanto em cima como embaixo, nós temos 200 dividido por 1, que é a mesma coisa que 200. Então, já encontramos do dia 1. A eficiência, nesse primeiro dia aqui, foi de 200. Vamos agora para o segundo dia. Vamos fazer isso do dia 1 até o dia 5 e encontrar o maior resultado que a gente encontrar, né? Então, vamos continuar. Dia 2, nós temos 1000, número de peças produzidas, sobre 8. Vamos lá. 1000 dividido por 8 é igual a 125. Seguindo essa linha de raciocínio aqui. Próximo, dia 3, nós tivemos 1100. E o número de horas do dia 3? 5. Então, 1100 dividido por 5 é igual a 220, fazendo a divisão. No dia 4, nós tivemos 1800, número de peças produzidas, sobre o dia 4, aqui, de horas trabalhadas, que foi 9. Então, 1800 dividido por 9 é igual a 200. E o último dia, que foi o dia 5, nós tivemos 1400 números de peças produzidas para o número de horas do dia 5, que foi 10. Cortamos o zero, nós temos 140 a eficiência do dia 5. Então, como a gente está procurando a razão que obteve a maior eficiência, que é o que a gente vai escolher, a gente vai avaliar aqui as respostas. Qual desses números aqui é o maior? É o 220, que foi justamente no dia 3. Então, qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Foi no dia 3, que deu 220 a eficiência. Então, nós encontramos a alternativa. É a alternativa C, a alternativa correta. A próxima questão caiu no Enem 2021, questão 170. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Então, nós temos o gráfico com o nível dos reservatórios, tanto do primeiro como do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. E nós temos nessa, a gente tem que prestar atenção que na vertical nós temos o nível de ocupação em porcentagem e também temos na horizontal a capacidade em bilhão de litros, né, que nós temos 105, 100, 20, 80 e 40. E a questão finaliza pedindo o seguinte: nessa data, o reservatório com maior volume de água era o qual? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Então vamos resolver mais uma questão de gráficos e que pede, na verdade, não é nem só gráfico, né? Nesse caso aqui está pedindo também de porcentagem e interpretações de gráfico também. Nós vamos ter que analisar o gráfico e ver qual desses reservatórios possui o maior volume de água. Então vamos lá. Então, nós temos que encontrar o reservatório com maior volume de água. Qual é o reservatório? É uma questão de gráfico, mas também de porcentagem. Por quê? Porque aqui o gráfico ele está dado em porcentagem também. É o número de porcentagem, o nível de ocupação em porcentagem, se você observar aqui, sobre a capacidade desse reservatório. Então, por exemplo, no reservatório 1, ele tem uma capacidade de 105 bilhões de litros, mas ele só está ocupado aqui com 20%. Então, nós vamos fazer a porcentagem para encontrar quanto que tem de volume mesmo naquele reservatório. E a gente vai fazer tanto no 1, como no 2, no 3, no 4 e no 5. E aí, quando nós fizermos de todos esses, a gente vai encontrar o reservatório que até então tem o maior volume, que é o que a questão está querendo saber. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o primeiro reservatório. No primeiro reservatório, nós temos uma capacidade, como eu falei, de 105 bilhões. Eu não vou colocar os bilhões aqui na conta, porque pode atrapalhar. E querendo ou não, todos têm essa mesma unidade de medida, né? Na verdade, não é nem unidade de medida, mas todos estão nesse número aqui, de bilhões. Então, não tem necessidade de você fazer a conta, de você usar os bilhões, porque vai te atrapalhar mais ainda. Então, eu só vou usar o 105, para facilitar minha vida, né? Querendo ou não. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, no reservatório 1, 105 bilhões. Mas, como eu falei, eu não vou usar os bilhões aqui, para não me atrapalhar. Só que ele só está ocupado aqui com 20%. Então, eu vou ter que encontrar quanto que é 20% do total, que é 105. 20% de 105 é quanto? Eu posso cortar 0 com 0 e eu tenho 105 vezes 2. É o quê? 210. Dividido por 10. Posso cortar o 0 com 0 aqui. Então eu tenho 21. 21 o quê? 21 bilhões é o volume que já tem ocupado nesse reservatório número 1.
Então a gente vai fazer isso tanto com 2, com 3, com 4 e com 5 também. E por fim, nós vamos encontrar qual dos reservatórios vai ter o maior volume, né? Que é o que a questão está querendo saber. Então vamos continuar aqui. Reservatório número 2. Ele tem uma capacidade de 100 bilhões. Né? 100 bilhões aqui. Vezes. Já está ocupado, o nível de ocupação aqui, como a gente pode observar, é de 30%. Então, quanto que é 30% do total desse reservatório 2? Que é 100. Então, vamos lá. Posso cortar 0 com 0. Então, eu tenho 100 vezes 3. É o quê? 300, não é? Dividido por 10. 300 dividido por 10, posso cortar o 0 aqui com esse 0. Eu tenho 30 bilhões. Vamos colocar aqui os bilhões, para não ficar confuso. Terceiro reservatório agora. No terceiro, eu tenho uma capacidade de 20 bilhões. Mas ele já está ocupado, como você pode observar aqui no gráfico, por 50%. 50% é a metade do total. Seria a metade de 20, que é 10. Mas vamos fazer aqui a conta, né? Posso cortar 0 com 0. Então, eu tenho 20 vezes 5, que dá 100. Dividido por 10. Posso cortar o 0 com 0. Então, eu tenho 10 bilhões no reservatório 3. Quarto reservatório agora. No quarto, eu tenho uma capacidade de 80 bilhões. Mas ele já está ocupado por 40%. Então, vamos ver. Quanto que é 40% de 80? Posso cortar 0 com 0. 80 vezes 4. 320. Dividido por 10. Posso cortar o 0 com o 0. Então, eu tenho aqui 32 bilhões no reservatório 4. E por último, o reservatório número 5. Ele tem uma capacidade de 40 bilhões. Mas já tem ocupado aqui nele 60%. Posso cortar o 0 com 0. Eu tenho 40 vezes 6. Eu tenho 240. Dividido por 10. Posso cortar o 0 com 0. Então eu tenho 24 bilhões no reservatório 5. Então, dos 5 reservatórios, qual é o que apresenta o maior ocupação, né, em relação ao volume? É justamente o reservatório número 4, que apresenta aqui 32 bilhões. E isso a gente encontra, né, esse valor a gente encontra na alternativa D de dado. Então, D é a alternativa correta. A próxima questão é a questão 147. E essa eu não me lembro se foi de 2019 que eu peguei. Deve ter sido. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contando em minuto. Mesma coisa também, nós temos o gráfico, e essa relação que nós temos do gráfico é justamente das quilocalorias com o tempo, né, em minutos. Então nós temos, né, um gráfico tanto das atividades 1, 2, 3, 4 e 5. E a questão pede: qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Bem semelhante com a questão anterior. A diferença é que a relação desse gráfico é com quilocalorias e o tempo em minutos. Mas a gente também vai ter que encontrar qual foi a maior razão, né, digamos assim. Nesse caso, a maior razão de consumo em quilocalorias por minuto. Então vamos lá, vamos encontrar a resposta. Analisando novamente o gráfico, nós temos aqui a quantidade em quilocalorias e aqui em tempo por minuto. E nós temos aqui as atividades físicas, né? Tanto do dia 1 como do dia 2, do 3, do 4 e do 5. A questão está pedindo o quê? Vamos ler novamente. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, qual dessas atividades aqui, né, vai nos dar uma quilocaloria a mais por minuto? É basicamente isso que a gente está procurando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar cada atividade dessa. Então, vamos lá. Na atividade 1, consome 20 quilocalorias em um tempo de 10 minutos. Então, vamos lá. Atividade 1 consome 20 quilocalorias em 10 minutos. Ó. Tá vendo aqui no gráfico? 20 calorias em 10 minutos. Então, é 20 sobre 10. Isso aqui é a mesma coisa que 2
cal por 1 minuto. Então quer dizer que na atividade 1, a gente vai consumir aí 2 quilocalorias em 1 minuto. Vamos avaliar as outras atividades. A segunda, nós temos aqui um consumo de 100 quilocalorias para um tempo de 15 minutos, certo? Então vamos lá. Na segunda atividade, nós temos 100 quilocalorias por 15 minutos. Fazendo a divisão, a gente vai encontrar aqui aproximadamente 6,6 quilocalorias por minuto. Então aqui eu já sei que a atividade 2 vai gastar muito mais quilocalorias do que a atividade 1. Então eu já posso anular a atividade 1, né? Por enquanto quem está ganhando aqui é a atividade 2 com 6,6. Vamos agora para a terceira atividade. Na terceira atividade, seguindo a mesma linha de raciocínio das outras duas que nós fizemos, nós temos 120 calorias que são consumidas para um total de 20 minutos. Então vamos lá. Na terceira, né, aqui não foi na segunda, nós temos 120 por 20 minutos. E 120, a gente corta o zero, 120 dividido por 20 é igual a 6 quilocalorias por 1 minuto. Chegou perto do segundo, mas ainda não foi o maior. Por enquanto, quem está ganhando é a atividade 2 com 6,6 quilocalorias. Esse aqui é o que consome mais até o momento. Vamos agora para a quarta atividade. Na quarta atividade, nós temos aqui um consumo, né, um gasto de 100 quilocalorias para um tempo de 25 minutos. Então vamos lá. Se eu gasto 100 quilocalorias em 25 minutos, então em 1 minuto eu vou gastar 4 quilocalorias, né? 4 quilocalorias em 1 minuto. E na última atividade, né, atividade 5, nós temos um gasto, né, um consumo de 800 quilocalorias para um tempo de 30 minutos. Então vamos lá. 80 dividido por 30. Fazendo a divisão, eu posso cortar os zeros aqui e eu vou encontrar um valor de aproximadamente 2,6 quilocalorias por 1 minuto. Então, de todas essas atividades aqui, qual é o que a gente vai ter um maior gasto, né, um maior consumo de quilocalorias? Justamente a atividade 2, como eu já havia falado com vocês. Então, é justamente aqui a alternativa, né, que vai ter esse valor de 6,6, a alternativa B. Foi a atividade 2 que vai apresentar, que vai nos proporcionar um maior gasto de calorias, de quilocalorias. 6,6, alternativa B de bola. E a última, para finalizarmos esse vídeo, é a questão 177. Se eu não me engano, também foi do Enem 2019. Vamos lá. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Trecho muito importante que eu já destacaria. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios. 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então nós temos dois gráficos, como a questão está falando, o gráfico da população urbana e o gráfico da população rural. Segundo o acordo, qual município receberá um investimento extra? Então pause o vídeo e tente resolver essa questão. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração aqui é qual é a taxa de urbanização. E como eu falei, a taxa, como o enunciado fala, vamos anotar aqui. A taxa de urbanização é igual ao valor da população urbana que está apresentado no gráfico sobre o total, né, sobre a população total. E essa população total é justamente a soma da população urbana mais a rural. Ok? Então essa aqui é a taxa de urbanização. A gente sabe também que está pedindo a razão. E a razão é a divisão, que é esse caso aqui, né? É a divisão entre o número de pessoas que vivem na população urbana, a população urbana em si, sobre a população total, que é a soma entre rural e urbana.
E a questão pede qual é o município que vai receber o investimento extra. E a questão fala, além disso, que o município com maior taxa é o que vai receber o investimento. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar cada valorzinho desse aqui, cada município, no caso, e encontrar a taxa de urbanização de cada uma, respectivamente. Porque a partir daí, nós vamos encontrar a que teve a maior taxa, né, querendo ou não. Porque quando a gente encontrar a maior taxa, nós vamos encontrar a resposta. Porque vai ser essa cidade, esse município, de fato, que vai receber o investimento extra. Então, vamos resolver parte por parte. Primeiro, avaliando aqui o município 1. No primeiro, nós temos, seguindo essa razão aqui, ok? Nós temos a população urbana, que como é apresentado no gráfico, que é de 8 mil, sobre a população total. Mas lembrando que a população total é a soma da urbana com a rural. Então, nós temos que somar 8 mil mais 4 mil da rural. 8 mil que é urbana e 4 mil que é rural. 8 mil mais 4 mil, 12 mil. Então, nós temos aqui embaixo 12 mil. Cortamos os zeros, nós temos 8 dividido por 12. E isso aqui vai dar aproximadamente 0,6. Ok? Continuando. Segundo município. No segundo, nós temos aqui da população urbana 10 mil. E da população rural mais a da população urbana, nós temos 10 mil mais 8 mil, 18 mil. Cortamos o zero, nós temos 10 dividido por 18. Fazendo a divisão, nós encontramos um valor aproximadamente de 0,55. No terceiro município, nós temos da população urbana 11 mil, sobre o total de urbana com rural. 11 mil mais 5 mil, 16 mil. Podemos cortar os zeros e nós temos aqui então 11 dividido por 16. E 11 dividido por 16 vai dar aproximadamente 0,68. Quarto município agora. No quarto, nós temos da população urbana 18 mil. E da população total, que é a soma da urbana com a rural, nós temos 18 mil mais 10 mil, ou seja, 28 mil. Podemos cortar os zeros e nós temos 18 dividido por 28. E aqui nós temos um valor de 0,4, né, aproximadamente aí. E no último município, né, município número 5, nós temos da população urbana 17 mil. E da população total, 17 mil mais 12 mil é igual a 29 mil. Podemos cortar os zeros e nós temos aqui uma divisão de 17 por 29, que vai dar aproximadamente 0,58. Então, qual desses municípios vai receber o investimento extra, que é o que a questão está querendo saber? É justamente o município que apresentou a maior taxa, no caso, né, a maior taxa de urbanização, que foi aí o município número 3, né, com 0,68. Então, o município que vai receber o investimento extra é o município número 3. Então, nós encontramos aí a alternativa C como a correta, né? Alternativa C é o município 3 que vai receber o investimento extra. Bom, galera, então essas foram as questões que eu peguei, questões de gráficos que caíram no Enem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido resolver as questões. Como eu tinha pedido, falem nos comentários quantas questões você conseguiu acertar dessas 4, eu quero saber. Em caso de dúvidas ou sugestões de vídeos que vocês queiram ver aqui no canal, fala nos comentários também. Como vocês observaram, questões de gráficos envolvem também questões de porcentagem, de interpretação, então é muito importante que você saiba. Mas claro, né, sempre com treino, com prática, que você vai adquirir esse domínio, essa capacidade de conseguir resolver mais questões de gráficos. Então é isso. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.